E aí, tudo bem? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. O Evangelho de Lucas nos traz palavras de Jesus para a nossa vida e no capítulo 11, versículo 23, Jesus diz palavras que podem ser tanto lei quanto Evangelho. Ele diz: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. É interessante notar que Jesus dirige essa palavra a justamente aquelas pessoas que deveriam ser as maiores incentivadoras do reino de Deus. Mas essas pessoas, os fariseus, são os que mais estão atrapalhando, são os que mais estão perseguindo Cristo. E é muito triste nós vermos que ainda hoje, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, o diabo usa essas pessoas para fazer com que a palavra de Deus tenha tropeços. Não a palavra de Deus, mas o crescimento da palavra, o reino de Deus entre nós, ela tropeça por causa de pessoas que estão aqui para atrapalhar. É inacreditável que o amor de Cristo, o sacrifício do Senhor, o carregar o peso do pecado do mundo nas costas, encontre pessoas dentro da própria casa de Deus que atrapalham, que espalham. E certamente você deve conhecer pessoas assim, você deve saber de casos assim, você deve conhecer histórias assim, de pessoas que estão atrapalhando o crescimento do reino de Deus, de pessoas que não estão ajudando em nada, pelo contrário, estão preocupados com coisas deste mundo, estão preocupados com status, com orgulho, com vaidade, estão preocupados com números, sejam eles quais forem, e estão deixando de ouvir a palavra da salvação. Até quando eu paro para pensar nisso, às vezes eu me exalto, porque a gente se dedica tanto, a gente quer que a igreja cresça, a gente quer que o reino de Deus cresça, que a palavra de Deus cresça entre nós, e aí encontramos pessoas que estão ali só para criticar, só para atrapalhar, pessoas que visivelmente estão agindo preocupadas com algo que é deste mundo, com tradição, com história, com status, sabe? Deus é maior do que isso. Deus é muito maior do que isso. O seu amor supera isso, supera essas coisas deste mundo, supera as dificuldades que essas pessoas podem colocar diante da palavra. Eu ouvi há pouco tempo atrás de uma pessoa muito querida para mim, de um pastor, que ele diz assim: e que tal se a gente semear um pouco de trigo no meio desse joio? Achei fantástica essa palavra, porque mesmo ali, no coração humano, cheio de pecados, cheio de desafios, de dificuldades, de adversidades, dos lobos para o meio do qual Jesus nos envia, ali a pregação da palavra, ali é reino de Deus, ali há crescimento. Ali Deus faz crescer o trigo do seu amor, da sua graça. Portanto, por mais que seja duro eu dizer isso para você agora, se você conhece pessoas que estão ali e parece que elas estão ali só para atrapalhar, elas também são alvo do amor de Deus. Elas também precisam ouvir a respeito do que Cristo fez por elas. E no meio de todo esse joio, Deus também faz crescer trigo. Vamos reconhecer que nós também atrapalhamos o crescimento da palavra. E que se não fosse por Deus, nós estaríamos perdidos. Então que graça e honra sejam rendidos a Deus e que Ele preencha o nosso coração sempre, independente da situação, independente do lugar, independente de para quem, que cresça em nós um desejo de estar na presença de Deus, de ouvir a Sua palavra e de ver o reino dEle crescer neste mundo para sempre, até o fim dos dias, e assim a gente possa estar com Ele na eternidade. Trigo ou joio, Deus é maior. Senhor Deus, abençoa
aos verdadeiros cristãos deste mundo que se reúnem para ouvir a Tua palavra, para estar na Tua presença, para celebrar Teu corpo e sangue, e faz com que eles jamais desistam de pregar e falar do Teu amor e da Tua graça. Que assim, Senhor, Tu esteja na vida deles, no coração deles. Amém.